Boa noite, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estão dando conta dos desafios? Está começando a ficar pesado? Todo mundo lembra de todos? Tem alguma dúvida? As tarefas para relembrar, alguém me perguntou, acho que Letícia perguntou, só para relembrar as tarefas, mas sempre que a gente fizer alguma coisa, tenta fazer durante a semana, porque eu sento e faço isso tudo na sexta-feira. Aí se ficar mandando tarefa atrasada depois, vai ficar um pouco bagunçado, às vezes pode ser que não consiga eu computar esses pontos, tá? Então, todo mundo já viu o desafio de hoje, né? Mas no finalzinho a gente explica melhor. A Paloma não vai estar presente nessas semana que vem também já não teremos, né? Por conta da segunda-feira de carnaval. Então, vocês estarão de folga, mas tem desafio, tá? Eu vou mandar para vocês lá. Vocês vão fazer o desafio lá na praça, lá, né? Pular bastante carnaval. Então, eu vou mandar... Aí eu mando direto lá no grupo, só não vai ter o encontro, a gente não tem nessa segunda de carnaval, depois a gente retorna normal, tá bom? Hoje a palestra é com o gestor de esportes, para quem não conhece, todo mundo já conhece, João Martins. Pode vir, João. Tá ligado, né? Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom, que ótimo. Estou gostando de ver sala cheia no Medida Certa esse ano, muito bom. Quem aqui é novo no Medida Certa? E quem é a segunda vez no Medida, quem continua? Ótimo, muito bom. Vocês que estão começando pela primeira vez, estão gostando do Medida Certa? Estão? O que vocês mais estão gostando no Medida Certa? Antes de começar a palestra. Investigação. Quem fala aí? Quem fala? Não, um de cada vez, calma, não precisa atropelar o companheiro. Quem que vai falar primeiro? Ninguém vai falar nada? Então vamos lá, pega os antigos. Pode falar. Fora os exercícios, a maneira com que Entrevista. Então, eu acho que é muito importante todas as palestras, né? É um conhecimento melhor para a nossa vida, para o dia a dia. Sim, as informações são muito boas, todas né? As informações são excelentes. Conhecimento sempre ajuda, né? Todo mundo aqui participa. Aonde que vocês fazem exercício? Quem faz exercício com a Tayana? Os demais fazem exercício onde? Quem faz exercício em academia? Ah, surgiu alguma coisa aí. Quem faz academia? Quem faz pilates? Pilates? Quem faz natação? Yoga? O que mais que eu não falei? Crossfit? Não? Caminhada? Bastante gente faz caminhada. Quem não está fazendo exercício? Eu estou seguindo aquele videozinho que você colocou. Ah, tá fazendo pelos vídeos? Ótimo. Tem alguém que não está fazendo exercícios? Que não está fazendo exercício? Não, todos estão fazendo, né? Ótimo, maravilha. Esse é um dos objetivos primordiais quando a gente criou a Medida Certa. Era orientar, trazer uma orientação simples e clara para todos, de maneira que fosse fácil de entender e colocar em prática. Então a gente está atingindo um objetivo, todo mundo está fazendo. Um objetivo maior é que todos continuem fazendo depois do Medida, ou voltem aqui e façam Medida novamente. Entra nas próximas turmas. Mas que bom, fico feliz de saber que vocês estão gostando e que vocês estão participando. Hoje eu vou falar especificamente de exercícios de movimentos. Essa é a minha especialidade. Eu sou gestor do esporte, mas sou formado em educação física e sou especialista em biomecânica, que é uma área do conhecimento da educação física que estuda o movimento. Então a gente pega vários processos que a gente tem ali para descobrir como é que funcionam os exercícios e como é que os exercícios agem dentro do nosso corpo. A gente tem uma definição bonita aqui do professor Amadio, lá da universidade,
que ele fala que biomecânica é uma disciplina entre as ciências derivadas das ciências naturais que se ocupa com as análises físicas de sistemas biológicos, consequentemente de análises físicas do movimento do corpo humano. Então a gente estuda a minúcia do movimento humano. A gente estuda o que acontece a hora que a gente está andando, a hora que a gente está fazendo exercício. E para fazer isso, a gente usa várias ferramentas dentro da educação física para conseguir explicar isso. Mas qual que é a alegria de fazer isso, né? Por que a gente usa essas tarefas? Porque quanto mais a gente controla as informações dos exercícios, mais resultados a gente consegue ter. Então, dentro da biomecânica, a gente pega vários aspectos da educação física, como fisiologia, a antropometria, que é que vocês estão fazendo aí, e a gente junta várias informações para estudar o movimento. A biomecânica, ela já é um pouco antiga, mas não tão antiga quanto outras áreas dentro da educação física. Eu trouxe um pouquinho de história aqui só para conceituar a biomecânica. Um dos primeiros relatos que a gente tem, ele é de 1942, que foi um livro, que está em minúsculo aqui, ó, da Maria Lenk. Foi o primeiro registro que a gente tem de biomecânica dentro do Brasil, que realmente alguém pegou um exercício e resolveu estudar ele minuciosamente para sair do achismo. Não ficar naquela coisa, eu acho que o exercício faz bem para isso, eu acho que o exercício faz bem para aquilo. Então esse foi um dos primeiros registros que a gente tem catalogado de ciência dentro da biomecânica. Depois disso, em 65, a biomecânica ela começou a ser inserida dentro dos estudos de educação física, dentro de uma área que a gente chama de cinesiologia. A cinesiologia é uma área dentro da educação física só para explicar o movimento. Como é que chama o movimento? Isso se chama uma flexão, isso se chama uma extensão. Isso a gente usa muito dentro da musculação. Na musculação, os professores costumam usar muito esse linguajar. Em outros exercícios, dificilmente usa. Quando você vai fazendo natação, a professora de natação não fala faça uma abdução de ombros ou alguma coisa do tipo. Ela fala para você fazer o movimento mais específico. Isso é um linguajar mais de musculação. Só que depois disso, a biomecânica dentro do Brasil, ela começou a tomar outros rumos, a virar uma coisa meio que com biomecânica mesmo. Foi quando o Brasil começou a fazer uma parceria com a Universidade da Alemanha para poder implementar cursos de biomecânica dentro do Brasil. E aí vieram alguns alemães para cá e a gente começou a conversar com eles e a gente pensou, vamos levar o curso de biomecânica para as universidades do Brasil? E aí o Brasil começou a fazer parcerias. Isso em 76. Foi quando eles vieram ministrar o primeiro curso de biomecânica para os professores dentro da Universidade de São Paulo. Depois eles retornaram aqui, viram que era legal, teve uma boa aceitação e começaram a levar isso para outras universidades do Brasil, como Santa Maria, Universidade do Rio. E posterior a isso, a gente teve uma visita, isso foi em 76, em 79 a gente teve uma visita do diretor do Instituto de Biomecânica da Alemanha para realmente a gente criar isso aqui no Brasil. Então esses foram os primeiros passos que a gente foi tendo da biomecânica dentro do Brasil. E os estudos realmente iniciaram em 88. Sempre erro esse negocinho aqui. E aí dentro da biomecânica, como eu estava dizendo, ela tem inúmeras vertentes que a gente usa para estudar um movimento. 3 delas são muito grandes, que a gente consegue aplicar em várias coisas. Eles têm os nomes meio complexos, mas eu vou explicar de maneira mais simples, fica mais fácil para vocês visualizarem. O primeiro deles se chama cinemetria, que a gente realmente filma o movimento para poder entender um pouquinho de como os membros e as partes do corpo funcionam durante o exercício. Só que não é uma filmagem tão simples como é quando a gente pega um celular e vai filmar. É uma câmera um pouco mais especial. Ela consegue filmar mais imagens por segundo para a gente analisar o movimento em cada frame, cada espacinho dentro de um segundo. Então a gente consegue analisar de uma forma bem minuciosa o movimento. Só que se eu só filmar o movimento, eu não consigo muitas informações,
Por exemplo, eu estou caminhando ali na rua e eu comecei a sentir uma dor no tornozelo. Eu falei, acho que eu estou pisando torto. Eu devo estar pisando torto. Daí chega aquele seu amigo e fala, você está com supinação, você está com pronação, que é pisar para fora ou para dentro. Aí você olha na sola do seu sapato e fala assim, nossa, é verdade, né? Meu calçado está gasto aqui do lado de fora, eu estou pisando muito para fora. Preciso comprar um calçado de supinação, um calçado de pronação. Só que o movimento ele é algo muito dinâmico. A nossa passada, por exemplo, você não pisa só de lado ou só com a parte interna do seu pé. Você vai pisar com o calcanhar, depois você vai colocar o meio do pé, você vai sair com a ponta do pé. Depois eu vou colocar um videozinho e vocês vão entender isso um pouco melhor. Então, se você está gastando só um lado do tênis, não dá para você pensar assim, vou comprar um tênis que compensa isso. Porque o movimento é um pouco mais complexo e a gente precisaria analisar outros pontos dentro da biomecânica para a gente realmente bater o martelo e dar um veredito sobre isso. Aí um outro ponto que a gente utiliza é a dinamometria. A dinamometria é uma área que a gente tem que a gente consegue identificar a dispersão de força que você coloca no chão. Vocês já viram aquelas imagens que aparece um pé e aí tem uma parte que é vermelha, uma parte que é amarela, uma parte que é azul, que parece que está mostrando que é um mapa de calor? Que é isso daqui, ó. Vocês já viram essa imagem? Já viram? Caramba! Vocês já viram essa imagem aqui? Isso é uma imagem de dinamometria, que a gente mostra aonde tem mais pressão no chão. Quando você vai fazer aquelas palmilhas, alguém aqui já fez palmilha de silicone para colocar no calçado? Já fizeram? Em alguns lugares eles fazem esse estudo de pressão para ver onde você coloca mais pressão na sua pisada para poder desenhar a palmilha de acordo com o seu calçado, para você ter um apoio melhor com aquela palmilha. Às vezes é só no calcanhar, às vezes é na ponta do pé. Então a gente usa a dinamometria para isso. Outro ponto que a gente usa dentro da biomecânica para explicar o movimento humano é a antropometria, que é o que vocês fazem aqui. Na verdade, a gente faz um pedacinho da antropometria. A antropometria é a análise de todos os seus segmentos. Aqui a gente faz 2 pontos, circunferência de cintura e circunferência de quadril. A gente ainda pode fazer circunferência do braço, do antebraço, do pescoço, do tórax, da coxa, da perna. Então a gente consegue pegar medida de circunferência de várias partes do corpo. Dentro da antropometria, a gente também consegue aferir a quantidade de gordura superficial que tem de cada segmento. Então, da biomecânica, a gente também usa isso. Por quê? Dependendo, a hora que a gente for analisar outro tipo de movimento, eu vou precisar analisar aceleração e freagem do movimento, frenagem do movimento. Então, para isso, eu preciso saber quantos quilos pesa o meu braço, quantos quilos pesa o meu tronco, pesa a minha perna, para eu poder conseguir analisar e colocar isso nos cálculos. Vocês estão vendo que eu preciso de várias informações? Eu filmo, eu consigo ver o peso do segmento para poder fazer cálculos matemáticos e colocar isso em uma fórmula. E um outro fator, esqueci de falar aqui, ó, na dinamometria, a gente também usa uma coisa que é muito legal, que é uma plataforma, que a gente coloca no chão, que ela mede, além dessa dispersão de como divide o peso no contato com o solo, ela mede força de reação do solo, que é o famoso impacto, que a gente conhece popularmente como impacto. Segundo aquela terceira lei de Newton, que a gente conhece, que é a ação e reação, a hora que você pisa no chão, você imprime uma força no solo e o solo te devolve essa força na mesma magnitude. Então, com essa plataforma, a gente consegue quantificar quanto que é essa força. Eu peso 100 quilos, eu pisei no chão, qual que é a força que eu vou imprimir no chão? É cerca de 1 vez 0,2 a 1 vez 0,5 o peso do meu corpo. Então, se eu peso 100 quilos, eu pisei no chão, ele vai me devolver cerca de 120 quilos. De 100 a 120 quilos, 1 vez o peso do meu corpo. Por que essa informação é interessante? Eu estou andando, eu empurro o chão 1 vez o peso do meu corpo e ele devolve. Agora imagine que eu estou caminhando por 30, 40 minutos. Vocês conseguem pensar que isso vai ser muito maior, essa força de reação do solo?
E aí, quando a gente pensa em prescrição de exercício, quando a Tayana vai montar o exercício para vocês, ela pensa nisso. Eu tenho uma pessoa que pesa 100 quilos, 120 quilos. Eu vou colocar ele para caminhar 30 minutos, 1 hora, 2 horas? Será que isso vai ser saudável para as articulações dessa pessoa? Será que o sistema muscular dessa pessoa está preparado para receber essa carga de esforço mecânica? Então, a biomecânica, ela é importantíssima para a gente fazer a prescrição de exercício de vocês. E fazer a prescrição de exercício de uma maneira saudável e segura, preservando todas as estruturas mecânicas que vocês têm, certo? Dando sequência aqui, então a gente tem a cinemetria, a cinemetria que a gente vai filmar o movimento, a dinamometria que a gente vai ver forças externas, forças internas, a antropometria que a gente vai fazer a avaliação de segmentos corporais e a gente tem eletromiografia, que é parecido com aquele processo que a gente faz quando vai fazer um exame no coração, que o médico coloca uns eletrodos e vai ver aquelas linhazinhas lá no aparelho do eletromiógrafo. Aquilo são impulsos elétricos que o nosso coração emite. O nosso coração funciona, ele bombeia o sangue e ele faz isso com impulsos elétricos. O nosso sistema muscular, ele também funciona com impulsos elétricos. A hora que vocês estão sentados aí, vocês falam, não, preciso levantar e ir ao banheiro. O seu cérebro manda uma informação que ela vai chegar no seu músculo para contrair as suas pernas e o seu bumbum e levantar por meio de impulsos elétricos. Com a eletromiografia, a gente consegue medir a quantidade de potenciais de ação, a quantidade de vezes que os seus músculos são acionados para poder fazer o movimento. E aí eu vou juntar essa outra informação com todas aquelas informações que eu tenho, e aí eu vou saber, eu vou ter uma noção de quanto de esforço que o meu músculo faz para levantar da cadeira, quanto de esforço que o meu músculo faz para caminhar, quanto de esforço que o meu músculo faz para correr. E aí, a partir dessas informações, eu consigo ter um arcabouço, um arquivo muito maior de informações para poder montar o exercício para vocês. Volta aqui, eu sempre erro isso aqui. Então, aqui eu coloquei algumas imagens para ilustrar como é que a gente faz. A cinemetria, atualmente, usa-se muito no cinema. O cinema, hoje em dia, ele consegue fazer, mudar o rosto, né? Alguém aqui assistiu o último filme do Indiana Jones? Assistiu? Vocês conhecem Indiana Jones, né? Harrison Ford, aquele cara bonitão, que vai no meio do mato encontrar tesouros. Eles fizeram um filme dele recentemente. Só que nesse filme, eles rejuvenesceram ele. Colocaram ele jovenzinho lá, e ele já está muito velho, tem uns 60 e tantos anos. Para fazer esse processo... Opa, perdão, desculpa. Para fazer esse processo de rejuvenescer a face dele, o que eles usam? Processos aqui, ó. A gente coloca marcadores, da mesma forma que a gente usa isso na biomecânica, que a gente coloca marcadores em pontos ósseos e em pontos de movimento, para fazer a reconstituição disso numa imagem de computador depois. Então a gente coloca os pontos, eles são reflexivos, e aí a gente vai ter as câmeras que eu falei, que elas são de alta resolução, que elas vão medir o movimento em muitos frames por segundo. Normalmente, uma câmera, essa câmera que está me filmando aqui, ela capta 30 imagens minhas em 1 segundo. Essa câmera aqui, o mínimo dela são 60. Então ela capta muitos movimentos por segundo. Aí depois eu consigo fazer uma câmera lenta, ultra lenta, e analisar o movimento. A partir desses movimentos, vai sair uns bonequinhos assim no computador, ó, que são igual esse daqui, ó. Tem um ponto no tornozelo, um no calcâneo, um no antepé, tem um no joelho, tem um no quadril, tem um no ombro, igual tá aqui, ó. Tornozelo, no antepé, no calcâneo, no antepé, no joelho, no quadril, e eles fazem esse desenho aqui. Aí a gente consegue desenhar o bonequinho. Por exemplo, se ele estiver correndo na esteira, eu consigo assistir lentamente o movimento dele, e aí eu vou ver se ele, quando eu ponho o calcanhar no chão, se ele está pisando para fora ou para dentro. Aí sim eu consigo dizer. Com uma câmera normal que a gente não consegue fazer isso. E aí eu consigo pegar outras informações, por exemplo, de eletromiografia, e aí eu consigo ver a musculatura da parte anterior da perna dele está fazendo mais ou menos força. Ah, está fazendo mais força, então realmente ele pode estar girando o pé para dentro ou para fora.
Ah, ele flexiona muito o joelho ou menos o joelho. Então, com essas informações, a gente consegue analisar o movimento... Pra cá, agora deu certo. O movimento do ser humano. O outro ponto que eu disse, ilustrando agora a dinamometria, que analisa forças internas e forças externas. O que são forças internas e forças externas? As forças internas são as forças que o meu corpo gera dentro dele mesmo. Eu tenho um músculo aqui, tenho um ligamento e um tendão preso em um osso. A hora que eu movimento o meu punho, o meu músculo está tracionando, o meu tendão está puxando, os meus ossos. Isso é uma força interna, ela está dentro do meu corpo. Uma força externa é quando eu coloco um peso na minha mão e eu faço a resistência com esse peso. Então, com a dinamometria, a gente consegue calcular essas duas forças. E aí vocês podem pensar assim, João, mas e daí? O que eu faço com isso? Eu faço, por exemplo, uma máquina de musculação. A máquina de musculação, ela tem uma coluna de pesos lá. Ela tem nas 80, 60 quilos. Para eu montar essa coluna de pesos, para eu montar essa máquina, eu preciso saber quanto que um tendão suporta, quanto que um ligamento suporta, para eu não colocar muito peso e uma pessoa chegar lá e estourar o músculo dela fazendo musculação. Então, dentro da biomecânica, a gente faz esses ensaios, obviamente que não foram com seres humanos vivos, inicialmente foram com animais. Então, eles colocavam um pezinho ali na perna de um coelhinho e ia esticando para ver quanto rompia. Então, pega o peso do coelhinho. O coelhinho pesa 5 quilos. Então, eu coloco 5 quilos na perninha do coelho e vou esticando. Ah, não estourou. Faço isso 5 vezes por dia. Eles tinham uns protocolos e uns ensaios. Aí eles iam descobrir quanto tempo leva para um tendão de um animal estourar. Posteriormente, foi feito isso com seres humanos não vivos. Pegava ali o cadáver e aí testava um cadáver fresquinho e testava, e aí a gente ia descobrir qual que era o ponto de ruptura de um tendão humano. A partir disso, a gente conseguiu construir máquinas mais seguras para fazer musculação, certo? Então aqui a gente tem uma imagem que ilustra uma plataforma de pressão para poder ver aonde tem maior, ó, essa área vermelha tem mais contato de pressão. Então, por algum motivo, esse ser humano aqui, ele usa mais pressão no calcanhar direito do que no esquerdo. Analisando as outras partes do seu pé, eles têm menor área de contato e menor esforço com o chão. Essa imagem aqui, ela ilustra uma plataforma de força, que é aquela plataforma que eu comentei com vocês, que a gente usa para medir o famoso impacto. Então, a pessoa, no caso aqui, ele está pulando, né? Ele está fazendo um salto e vai ver qual que é a força de reação do solo no salto. A gente sempre fica muito preocupado, né, gente, quando eu digo professores de educação física, quando vão montar um exercício, vai montar uma corrida, fica preocupado. Ou os mais leigos também ficam preocupados com, nossa, a corrida tem muito impacto, a caminhada tem muito impacto. Se a gente for pensar na magnitude, na quantidade de impacto, uma corrida e uma caminhada não tem um impacto tão grande. Como eu disse, é 1,2, 1,5 o quilo de peso corporal. Então, o seu corpo suporta isso tranquilamente, porque você faz isso já há 20, 30, 40 anos. Nunca aconteceu nada com as suas estruturas. A questão é, a frequência que eu coloco esses estímulos durante a semana, durante as sessões de treino, pode influenciar positivamente ou negativamente. Por isso que quando for fazer exercício, é importante que quem monte a sua prescrição de exercício seja um professor de educação física, porque ele tem esses conhecimentos e ele vai saber montar a sua prescrição de exercício. Dentro da educação física, a gente tem alguns dados que são curiosos com relação a medir força de reação do solo de alguns esportes coletivos, por exemplo. A gente sabe que o basquete, um vôlei, um salto de atividades coletivas, eles chegam a gerar de 5 a 6 vezes o peso corporal. Então você imagina, um jogador de basquete que pesa 100 quilos, a hora que ele salta e ele encosta no chão, ele toma uma porrada do chão de cerca de 500 quilos. Então o corpo humano ele está preparado para isso. Pessoas que são treinadas, elas estão preparadas para isso. Porém, é preciso tomar cuidado com a frequência, quantas vezes ele faz isso na semana
e o volume que ele tem isso na semana. Ah, ele treina basquete 2 horas por dia. Ele treina basquete 6 horas por dia. Ele treina basquete 1 vez na semana. Ele treina basquete 5 vezes na semana. Então essas informações são importantes na hora de dosar a quantidade de exercício que o atleta vai fazer ou uma pessoa que não é atleta vai fazer também. Isso também é extremamente importante. Esse aqui é um gráfico bem interessante, que ele é um gráfico de um estudo que foi feito com forças internas. Nesse estudo aqui, eles foram medir compressão discal. Compressão discal, a gente tem a coluna vertebral, são um empilhado, a nossa coluna é um empilhado de vários ossos, e entre esses ossos, a gente tem um materialzinho que ele é mais gelatinoso, que é uma borrachinha que serve para amortecer o peso. Com o passar dos anos, a gente vai tendo uma diminuição desses discos intervertebrais, que é natural, acontece normalmente pelo envelhecimento. Algumas vezes a gente faz algumas cagadas e aí a gente tem um problema nesses discos, mas naturalmente ele envelhece. Quando você tem algum problema, isso pode gerar uma protusão, uma hérnia discal. Então esse estudo aqui foi feito para medir quanto de compressão discal a gente tem em algumas posturas, em algumas posições ao longo do dia. E o que esse estudo aqui ele descobriu? Que das posições que a gente tem aqui, né, ele tem a posição deitada, tem a posição em pé, tem uma posição sentada, tem uma posição inclinada e uma posição sentado e inclinado. Das posições que mais gerou compressão do disco, que mais influenciou negativamente o disco, foi a posição em pé e inclinada. A segunda posição que mais incomodou o seu disco intervertebral foi a posição inclinada. E a posição sentada gera mais compressão discal do que a posição em pé. Às vezes a gente pensa, né, nossa, sentar é tão gostoso, é tão confortável, né? Se você for pensar na saúde do seu disco vertebral, não. Ela é uma posição que gera mais compressão discal do que se eu estiver em pé. E a melhor posição que a gente tem é a posição deitada, porque você está em pé, a sua coluna está aqui e os seus discos intervertebrais estão aqui, né? A hora que eu estou em pé, eu tenho uma ação de compressão do disco natural, do peso do meu corpo, da gravidade puxando o meu corpo. A partir do momento que eu deito, eu libero essa compressão. Então, se você tiver com dor na coluna, oriunda de uma compressão discal, a melhor posição que você vai ter para relaxar vai ser deitado. E de preferência deitado com a barriga para cima, não de lado. Certo? Por isso que esses estudos de biomecânica são interessantes, que a gente começa a entender o corpo humano de dentro para fora. E a gente começa a entender essa parte de forma quantitativa e de forma qualitativa. As informações que eu tenho, elas têm quantidade, porque eu sei, nesse estudo, ele dosou a quantidade de compressão que tinha no disco. Ele não dosou só, essa posição aqui é ruim, ele sabe quantos quilonewtons de força tinha de compressão. Então isso é legal, isso é interessante. E uma outra forma que a gente tem de estudo dentro da biomecânica é a antropometria. A antropometria é o que a gente faz aqui, medir segmentos corporais. E a partir dessas informações, a gente consegue utilizar isso para comparar e cruzar com as outras informações que eu citei agora no início, para poder falar. Então a gente tem aqui, ó, um cálculo de peso de um segmento para poder fazer um movimento angular. Aqui tem uma foto fazendo a antropometria. Aqui tem um estudo que a gente faz que é com centro de gravidade. Dependendo da posição que a gente está, o nosso centro de gravidade ele muda um pouco. E aqui a gente também usa a biomecânica para fazer estudos de ergonomia, para encontrar qual que é a posição mais agradável para eu sentar, qual que é a posição mais agradável para eu sentar e ficar várias horas sentados, trabalhando no computador. E um dos últimos pontos que a gente tem para estudo da biomecânica é a eletromiografia. Como eu disse, a gente coloca eletrodos em alguns pontos específicos do músculo que a gente vai encontrar o maior potencial de ação, e aí a gente coloca o indivíduo para fazer o exercício. No caso, e vocês veem que é algo muito agradável, né? Ele fica com vários fios colados no corpo, ele fica com uma bolsa onde estão os fios ligados ali, e ele ainda tem que fazer o exercício para poder encontrar
como funciona. A resposta que vem desses aparelhos é isso daqui, ó. Igualzinho aquele aparelho que mede o estímulo elétrico do coração. E aí depois a gente vai tratar esse dado de inúmeras formas, tem que filtrar ele, tem que normatizar de várias formas para poder trabalhar isso. Mas a gente consegue saber, por exemplo, em um agachamento, quanto de força que cada músculo faz durante o agachamento. Então ele está fazendo um agachamento. A gente sabe que no agachamento trabalha a parte anterior da coxa, a parte posterior da coxa, a região do glúteo, a parte da panturrilha, a parte anterior da perna, os músculos lombares, os músculos abdominais, que são ali os principais músculos que a gente analisa, que a gente estuda quando está fazendo um agachamento. Então eu consigo saber quanto de força que a parte da frente da coxa faz. Então a gente sabe que ela faz geralmente ali 70 a 80% de força. Eu sei que a parte posterior trabalha junto e trabalha ali cerca de 25% da sua capacidade de força. Então, com essas informações, a gente consegue pensar em uma prescrição de treinamento, uma orientação de treinamento para as pessoas quando a gente está na academia ou fora da academia, pensando em um âmbito esportivo. Também consegue. Também consegue. Porque o eletrodo, como é que funciona a conversa, né? O seu cérebro vai mandar uma informação que desce por uma via, que a gente chama de via eferente, e chega aqui no seu músculo. Aí no seu músculo, a hora que chega a informação, o seu músculo ele é composto de inúmeras fibras musculares, né? São várias partezinhas interligadas ali. Aí, a informação elétrica, ela chega no músculo e começa a ativar algumas células do seu músculo. Se você está fazendo um exercício ou algum movimento que demanda pouco esforço, carregando pouco peso, por exemplo, você está deslocando o seu corpo. Então, a demanda de informação que o seu cérebro manda para o seu corpo é pequena. Se você estiver deslocando, carregando sacolas de supermercado, por exemplo, a demanda de esforço que o seu cérebro vai mandar para o seu músculo fazer vai ser maior. Mas aí, como a Tayana falou, eu sofri um acidente e eu comprometi em algum lugar essa conversa aqui. Tem como encontrar? Tem. Poderia fazer uma eletromiografia de superfície, que é isso daqui, e aí veria, nossa, está ativando pouco a musculatura ou não está ativando a musculatura. Aí tem um outro exame, que é um exame neural que faz, que é extremamente dolorido, onde a pessoa ela toma um choque para poder ver se esse caminho cérebro-músculo está funcionando ou onde não está funcionando, que é um exame neurológico para ver qual parte do sistema nervoso foi rompida. Então existem vários exames, além do que a gente faz dentro da biomecânica de laboratório controlada para analisar movimento. Se ele encontrar, ele poderia ir procurar um neurologista para ver qual dessas partes que está faltando ali a condução nervosa. E aí a gente vai falar um pouquinho de análise de exercício. A gente poderia ficar aqui a noite toda falando só de análise de exercício, porque depois que começou a difundir esses conhecimentos de biomecânica, começou a analisar tudo que vocês imaginam de músculo. A pessoa fazendo um agachamento normal, fazendo um agachamento com o pé virado, um agachamento com o pé unido, com o pé afastado, com o pé de curupira, tudo que vocês imaginam, a pessoa começou a analisar. Então a gente poderia ficar aqui a noite toda falando só de análise de exercícios. Eu vou dar um aparato assim, bem simples de um estudo de análise de agachamento, onde esse cara aqui, ele é um famoso pesquisador de exercícios de membros inferiores. Ele pesquisa muito exercícios para a região das pernas, principalmente exercícios relacionados a joelho. Ele pesquisa muita coisa relacionada a joelho. Então ele pesquisa se o músculo da parte anterior da coxa, a parte da frente da coxa, na parte da frente da coxa a gente tem 4 feixes de músculo. A gente tem um músculo só, mas ele é dividido em 4 partes, que é a parte de fora da coxa, a parte de dentro da coxa, e aí aqui no meio a gente tem 2 músculos, um sobreposto ao outro.
Então, ele estuda muita coisa relacionada a isso. Então, ele estuda se o músculo da parte de dentro da coxa está trabalhando mais com a parte, comparando com a parte de fora, se o da parte de cima está trabalhando mais comparado com a parte de baixo. Aí ele coloca 2 exercícios, igual ele fez aqui. Ele colocou 2 exercícios, o agachamento e o leg press. Todo mundo conhece leg press? Alguém não conhece leg press? Todo mundo conhece? Leg press é essa máquina aqui que você senta na academia, ele tem uma plataforma e você empurra essa plataforma com os pés. Nesse estudo aqui especificamente, o que ele comparou? Como que funcionava a parte anterior da coxa, mudando a posição dos pés nesses exercícios. Então, o que ele fez aqui? Ele comparou, se eu agachar com os pés afastados e o meu pé estiver reto, como é que o músculo vai funcionar? Daí ele colocou os eletrodos aqui na perna do rapazinho, colocou uma barrinha ali nas costas dele cheia de peso e mediu como é que, agachando com a perna reta, como é que o músculo funciona. Agachando com os pés afastados, com a pontinha do pé virada para fora, fazendo uma abdução, afastando um pouquinho as pernas e colocando o pé para fora, como é que funciona? Então o que ele mudou? A posição dos pés é a mesma, o afastamento é o mesmo, ele só abriu as pernas e jogou a pontinha do pé para fora. Aí ele comparou no leg press. Ele pegou o leg press e fez a mesma coisa, com os pés retos, com os pés para fora, com os pés unidos aqui na parte de cima da máquina e colocando os pés unidos aqui na parte de baixo da máquina. Ele colocou várias variações para medir a ativação elétrica do músculo. Lembra? A eletromiografia mede quanto de choquinho, quanto de estímulo elétrico o músculo recebe para ele poder fazer força. Aí o que ele encontrou com isso daqui? Ele viu que a atividade muscular do agachamento, comparando com o leg press, os pés lá embaixo e os pés lá em cima, implica que o agachamento pode ser um pouco mais eficaz no desenvolvimento do músculo. Por que ele falou que pode ser um pouco mais eficaz? Porque ele viu que o agachamento gerava um estímulo elétrico maior do que o leg press, comparando nessas duas partes. Então ele falou que implica, pode ser que tenha um desenvolvimento melhor, mas deve ser usado com cautela com pessoas que têm alguns distúrbios. E aí ele citou 2 aqui, que é o de LCP, que é ligamento cruzado, e o de CCPF, que é a condromalácia, que é a pressão da patela contra o fêmur. E ele falou que especialmente em alguns ângulos com maior flexão de joelho. Então, se a pessoa faz um agachamento, que ela desce um pouco mais, ou se ela faz um leg press, que ela traz as coxas mais perto do peito, esses movimentos podem gerar um esforço maior na estrutura da patela do joelho, que é uma compressão patelofemoral, e no ligamento da articulação do joelho. Certo? O que mais que ele conseguiu ver aqui? Como todas as forças aumentaram, com a flexão do joelho, o treinamento dentro da faixa funcional de 0 a 50 graus pode ser eficaz, cujo objetivo seja minimizar a força do joelho. Então ele viu que quando o movimento, esse graus aqui, ele mediu a angulação de movimento do joelho. Quando você está fazendo um agachamento, quanto mais você descer, menor vai ser a angulação do joelho. Quanto mais você subir, maior a angulação quando a gente está falando. Então, quando você desce mais, o esforço da sua articulação do joelho é maior e o esforço do seu músculo também é maior. E aí ele falou que a falta de força do ligamento implica que os exercícios podem ser eficazes durante a reabilitação. Então, da mesma forma que ele gera mais esforço, ele também pode ser mais benéfico para a pessoa. Porque quanto maior a amplitude do movimento, mais partes do músculo precisam trabalhar para poder gerar, para poder produzir o movimento. Lembra do exemplo que eu dei? Se eu estou caminhando, o meu músculo faz um esforço. Se eu estou caminhando com uma sacola, ele faz um esforço um pouco maior. Se eu estou fazendo um exercício com uma amplitude de movimento curta, o esforço do meu músculo é menor. Se eu faço um movimento com uma amplitude de articulação maior, o esforço do meu músculo é maior. Então, quando vocês forem fazer o exercício,
tenham essa informação presente. Ah, eu consigo fazer um movimento mais amplo, o meu músculo vai trabalhar mais, ou os meus músculos vão trabalhar mais. Eu consigo fazer um movimento com uma sobrecarga maior, os meus músculos vão trabalhar mais. Por isso que o professor da academia ou a Tayana, quando vocês estão fazendo exercício, eles ficam buzinando na sua orelha lá, para vocês fazerem um exercício um pouco melhor, com uma postura mais bonita, ou se está fazendo com uma borrachinha, para pegar uma borracha maior, se está fazendo com um peso, para pegar um peso maior. Porque quanto maior o esforço e quanto maior a amplitude articular, pensando que vocês têm as articulações saudáveis, melhor vai ser o trabalho do músculo, mais resultado vocês vão ter, maior pode ser o consumo de energia. E aí, eu coloquei aqui um videozinho, lembra que eu falei da parte da marcha no comecinho da nossa fala? A marcha, a caminhada, a corrida, ele é um movimento extremamente complexo. Às vezes a gente acha que ele é um movimento simples, que poucos músculos trabalham, mas muitos músculos trabalham durante um movimento de caminhar. Eu tenho um videozinho aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Que nesse videozinho aqui, ele ilustra como funciona a contração dos músculos durante uma caminhada. Cada uma dessas barrinhas aqui, ó, ela se refere a um grupamento muscular. Essa primeira aqui, ó, o tríceps sural, é a parte da panturrilha. A segunda barrinha aqui, que é o hamstrings, é o posterior de coxa. Esse aqui, que é o iliopsoas, é esse músculo aqui do quadril, ó. O quadríceps é a parte anterior da coxa. O tibial anterior é o músculo da parte da frente da perna. E o glúteo é o músculo do bumbum. Então, o primeiro e o penúltimo e o primeiro são os músculos da perna. Esse é a parte de trás e a parte da frente da perna. O segundo e o quarto são os músculos da coxa, parte de trás e parte da frente da coxa. Aqui a gente tem o bumbum e aqui a gente tem o quadril. Se vocês analisarem, prestem atenção que é sempre um músculo que trabalha junto com o outro. Parte da frente e parte de trás da perna. Parte da frente e parte de trás da coxa. Parte de trás e parte da frente do quadril. O iliopsoas, ele está aqui na parte da frente do quadril. Então os músculos, eles sempre trabalham em contraponto. Se o músculo da frente está fazendo mais força, o músculo de trás ele faz menos força. Se o músculo de trás ele está fazendo menos força, o músculo da frente faz... Se o músculo da frente faz mais força, o de trás faz menos força. Eles sempre trabalham em um contraponto. E agora olha só para ver como é que o movimento das barras ele é constante durante a caminhada. Aí ele mostra, é bem curtinho aqui, né? Vou voltar aqui, ó. A cada passada que ele dá, tem um músculo trabalhando, ó. E aí ele fica mudando a cor do músculo ali, enquanto ele faz. Aqui tem uma imagem de laboratório mostrando uma plataforma de força, fazendo uma simetria junto com a plataforma de força. Então o rapaz está caminhando aqui, passando pela plataforma, aqui tem esses marcadores que usa para poder calibrar, para poder produzir essa imagem aqui depois, ó. E a imagem fica assim, ó, depois que coloca no computador, coloca lá, ó, onde que o músculo é preso, onde que ele está encaixado, e o desenho fica assim. E aí com essa informação, a gente consegue quantificar isso daqui. Agora aqui ele começa a explicar cada parte dos músculos. Para acelerar a impulsão do movimento, usa os extensores. Aqui ele explica passo a passo. Ó. Aqui, ó, no balanço inicial unilateral, ele impulsiona o balanço com os extensores do tronco. Não pausei aqui? Pausar aqui. Ó. Olha lá. Ó. No balanço médio, que ele está nessa fase de transição da passada, ele tem máxima elevação do solo, dos flexores e dos extensores do tronco. Os flexores e extensores do joelho também. Extensor e flexor do joelho. E o flexor de quadril também. Aí ele anda mais um pouquinho.
Ele tem apoio unipodal, ele estabiliza o quadril com os músculos abdominais. A hora que ele apoia o pé no chão, ele prepara um novo contato. Daí ele tem força de flexores de tronco, extensores de joelho, os músculos que fazem flexão do quadril. Aí ele muda. A hora que ele entra em contato com o solo, ele posiciona o pé, ele vai fazer força com o flexor de tronco, extensor de joelho, flexor extensor de quadril. Ele vai preparar para a impulsão. Vocês estão vendo que em cada fase do movimento ele tem a ação de muitos músculos e cada um dos músculos tem uma função diferente? Caramba, pausa o negocinho aqui. Pausei. Olha lá, ele só apoiou a perna aqui no chão. Ele está com uma perna em fase aérea e a outra apoiada. Ele tem um apoio monopodal, com uma perna só. Ele tem trabalho de flexores do tronco, flexão e extensão de joelho, e os músculos extensores de quadril, o glúteo trabalhando. Para estabilizar o quadril, ele faz força com os músculos abdominais. Continua. Aí, o balanço com a perna oposta. Ponto máximo de elevação da perna. Flexão de tronco, flexão de joelho. O balanço da perna oposta, a hora que ele troca a perna aqui à frente, ele prepara para um novo contato. E aqui pelos gráficozinhos a gente consegue ver a quantidade de esforço da parte de trás da coxa, a hora que você encosta o pé no chão. Olha a quantidade de força. A outra perna, que está aqui na fase aérea, o glúteo faz mais força. E aqui ele colocou uma vista lateral com todos os músculos funcionando novamente, ó. É muito legal isso, né? É extremamente complexo, mas é muito bacana isso. Você vê o esforço que o nosso corpo faz, pura e simplesmente para andar. Alguém já tinha parado para pensar nisso? Quantos músculos tem trabalhando na hora que você está andando? Não, né? Nunca tinha parado para pensar nisso, né? E aí eu fico pensando também, é uma forma de avaliar quando a pessoa tem uma sobrecarga muscular mais no ar. Isso daqui isso daqui é sim. Isso daqui é poderosíssimo para a gente usar. Nossa, tá quente aqui. Isso daqui é poderosíssimo para a gente usar, por exemplo, durante o envelhecimento. Um dos primeiros pontos que a gente tem quando a gente começa a envelhecer é um enrijecimento de estruturas moles. Dentro de uma articulação, por exemplo, a gente tem aqui ligamentos, tem tendões, tem cartilagens. Essas são estruturas que elas são pouco vascularizadas. Chega pouco sangue no tendão, chega pouco sangue no ligamento. Então, elas demoram muito para se recuperar, ou elas nem se recuperam. Tanto que se você tem algum problema no joelho, você faz cirurgia, você não tem mais o joelho. Aí você precisa controlar, ter cuidado para você continuar. Se você tem um problema na coluna, você precisa tomar muito cuidado, porque não tem como colocar um disco novo lá. Então essas estruturas, elas não se renovam igual um sistema muscular. Ah, eu machuquei o músculo aqui, fiz exercício, tive uma distensão, tá doendo. 2 semanas depois você tá novo em folha para fazer exercício. Um ligamento, um tendão, não tem isso. Você tem que ir lá no médico, ele vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que abrir ali, ele vai tirar de um outro lugar, vai parafusar ali, vai construir um novo. Não tem como fazer. Então essas estruturas, elas vão envelhecendo com o passar do tempo. As primeiras estruturas que envelhecem, quando a gente pensa num processo natural, vai ser o tornozelo. Vocês já viram uma pessoa idosa andando? Vocês viram que ele não levanta o pé? Ele anda assim? Porque o tornozelo, ele já não tem mais mobilidade de tornozelo. O tornozelo é uma das primeiras estruturas que vão enrijecer. Aí o que eu poderia... É uma das. Lembra que o processo é complexo, né? O que mais que acontece? Ele vai enrijecer o tornozelo, a parte de trás da coxa vai ficar enrijecida. Uma pergunta, todo mundo aqui consegue ficar aí em pé e colocar a mão no chão? Não? Acho que só eu. Isso acontece porque o músculo da parte de trás da coxa, ele está enrijecido, ele está encurtado. O músculo da parte de trás da lombar também pode estar. Então lembra, nunca é um só.
é sempre uma série de fatores. E aí, vocês imaginam, se vocês jovens já estão com a musculatura posterior da coxa encurtada, com a musculatura lombar encurtada, imagina quando vocês estiverem um pouco mais velhos e o tornozelo começar a ficar mais enrijecido. Pode falar. Isso também influencia. Se eu agora se eu corto calcanhar, eu sinto dor. Eu levo para fazer alongamento, prolongar o músculo para poder. Sim. O meu parte de trás é assim, eu sou Sim. Isso acontece por quê? Olha só, esse ser humano aqui, ele está apoiado com a planta do pé apoiada no solo. Imagina que ele anda com um salto aqui. Então ele fica sempre na ponta do pé. Quando ele está com o pé apoiado no chão, o músculo está preso no calcanhar e está preso aqui atrás do joelho. Ele está estendido, está numa posição saudável. A partir do momento que você muda essa posição, você fica na ponta do pé e você muda a sua estratégia de caminhada, de marcha, esse músculo que está numa posição alongada normal, ele vai ficar numa posição encurtada. Se você fica muito tempo numa posição encurtada, ele vai ter dificuldades para alongar depois. Isso acontece e ela acabou de dar um veredito disso para a gente. Então, se você usa muito salto, procura chegar em casa, tira o salto, caminha um pouco descalço, faz exercícios de alongamento, para não acelerar ainda mais esse processo de encurtamento. Porque se você não faz atividade física, exercícios com frequência, se você não faz alongamentos com frequência, se você não faz exercícios que vão exigir da sua mobilidade, o seu sistema muscular ele vai enrijecer. Isso é natural do nosso processo de envelhecimento. Só que se você não contribuir com ele, isso vai acontecer mais rápido. Então, quando a professora passar os alongamentos, façam os alongamentos. Quando ela mandar o videozinho de alongamento, faça os alongamentos. Porque isso é extremamente importante para a saúde das estruturas do seu corpo. O que tinha falado mesmo? Ah, é, verdade. Isso, a gente estava falando do processo de envelhecimento, né? Então as estruturas vão enrijecendo, tornozelo vai enrijecer, a musculatura vai ficar enrijecida, musculatura lombar também vai começar a perder mobilidade. Aí o que acontece? O idoso, ele está caminhando, ele tropeça. Vocês acham que ele vai ter tempo, velocidade de reação para poder colocar uma perna no chão de novo e não cair? Alguém acha que vai? Não vai. Então, é extremamente importante manter a saúde das articulações. E aí, a gente usa a biomecânica, os conhecimentos da biomecânica para entender tudo isso e aplicar isso. A Tayana falou, mas se eu tenho uma pessoa idosa e eu vejo que ela está andando tortinho, que não sei o quê, não sei. Com esses conhecimentos, eu consigo analisar a marcha dela, eu consigo... Sempre é isso aqui. Eu consigo analisar a marcha dela, identificar qual músculo está encurtado ou qual músculo está mais forte e melhorar a flexibilidade daquele músculo ou então a força daquele músculo. A maior estrutura que eles têm é fêmur. É fêmur. Exatamente. Porque se quebra o fêmur na idade, depois fica de cama. Extremamente. Dependendo da idade da pessoa, se ela quebra um fêmur, ela passa pela cirurgia, mas dificilmente ela consegue voltar. Tem dados que mostram que a mortalidade é muito grande depois de fratura de fêmur, porque a pessoa ela já tem um decréscimo de massa muscular, ela vai ficar mais tempo acamada, ela vai perder mais massa muscular e dificilmente ela vai conseguir colar aquele osso novamente para ela poder voltar a ter uma vida com saúde. Então, é extremamente importante, extremamente fundamental fazer atividade física para não deixar isso acontecer. Pode falar, João. Desvios de coluna também. Por exemplo, tem alguns desvios que são muito comuns, que é a escoliose, que é quando a pessoa tem a coluna tortinha por um lado. Geralmente, nesse processo, ela vai ter um lado da musculatura mais tensionado, mais forte,
e o outro lado vai ser mais alongado. Se eu estou tortinho para cá, esse lado da minha coluna é mais tenso, é mais forte do que esse daqui. Existem dois tipos de desvios posturais. Tem os desvios que são adquiridos e são os congênitos. Geralmente os congênitos, quando a pessoa nasce com aquele desvio postural, dificilmente a gente consegue tratar ele com alongamento, com atividade física, porque geralmente ele é muito severo, ele é muito grande. Geralmente quando é adquirido, dá pra gente melhorar, dá para resolver, que é o caso da mulher que anda com a bolsa tiracolo, que anda com a mochila só de um lado, ou a pessoa trabalha, é destra, faz força só com um lado do corpo vai ficar sobrecarregado, vai ficar tensionado, e o outro vai ficar mais relaxado. Dá pra gente fazer exercícios para alongar, para relaxar essa musculatura aqui e trabalhar exercícios para fortalecer isso daqui. Aí dentro da academia costuma-se fazer exercícios que são unilaterais. Você trabalha um lado do corpo separado, depois você trabalha o outro lado, para eles fazerem força de maneira independente. Certo? E aí, mais uma vez, qual que é a importância do estudo de biomecânica para a gente conseguir identificar isso? Eu saber quais os músculos que eu preciso trabalhar isso. Por meio de avaliação, a gente consegue ver isso também. Tem avaliação física que a gente faz avaliação postural. Aí eu consigo ver ali quanto que a pessoa está tortinha para um lado ou para o outro, e a gente consegue aferir isso depois. Seja... de desvio postural também. E aí a gente estava conversando de força de reação do solo, né? Isso daqui eu só coloquei aqui só para ilustrar como é que funciona uma plataforma de força de reação do solo, porque isso daqui é muito utilizado hoje em dia, e principalmente na fabricação de calçados. A gente vê aquela coisa de calçado para corrida e tudo mais. Fala-se muito da utilização de plataformas de força como um implemento. Ela acabou se popularizando bastante dentro da área de comércio. E aí, hoje em dia, a gente também tem a biomecânica mais atual, com o surgimento de redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. A gente começou a ver muitos especialistas de biomecânica falando sobre exercícios, sobre movimentos, e às vezes a gente precisa tomar cuidado, né? Que a gente vê esse monte de pessoal falando de exercício, esse é certo, esse é errado, qual que é certo, qual que é errado, porque muito se fala, mas pouco se embasa com relação a isso. Vocês viram que a biomecânica não é uma área muito simples de se estudar, ela tem vários pontos, várias minúcias que você precisa analisar. Você nunca analisa um ponto isolado, fala, tá pisando, aquele exemplo que eu dei do calçado de corrida. Eu tô pisando, olhei meu calçado aqui, mas tá gasto desse lado aqui. Não, eu vou comprar um tênis supinador, vou comprar um tênis pronador. Às vezes você acaba comprando um tênis errado, você vai aumentar ainda mais o seu desvio que você tem no tornozelo. E aí que você pode se machucar. Por via das dúvidas, mantenha o calçado que você tem. Fala, Johnny. Quando eu caminho muito, a tendência do meu pé direito é inchar. É esse pé normal. Será que a pressão vai tornar? É interessante, João, é interessante. Mas é difícil dizer só sem analisar nada, sabe? É muito complexo isso, não dá pra... Pode ser, exatamente, pode ser um problema que não tem nada a ver com estruturas mecânicas, sabe? Pode ser uma estrutura vascular que está dentro do seu aparelho locomotor, mas não é uma estrutura ligamentar, tendinosa, articular, sabe? Porque inchaço está muito mais relacionado com a parte vascular do que com essa parte de movimento que a gente está falando em si, sabe? Teria que analisar isso de uma outra forma. Diferente do que a gente costuma ver na internet, que as pessoas já saem pautando, pontuando e julgando tudo por aí. Então tomem cuidado com relação a isso. Pronto, uma caminhada, normal de caminhar aqui, mas eu não sente nada. Sim. Vai caminhar no lugar que você pega um morrinho, 5 minutos, diz que isso aí não é efeito. Efeito não. É um efeito.
É um efeito. Ele pode ser benéfico ou ele pode ser maléfico. Tudo na vida gera um efeito. Ele pode ser bom ou pode ser ruim. O caminhar em subidas é interessante porque ele aumenta o esforço que você tem, mas ele não aumenta a sobrecarga que você tem. Lembra da força de reação do solo? Você pesa 100 quilos, vai te dar ali 120, 150 quilos. Isso não vai mudar. Mas o esforço que a subida imprime, ele é interessante. Porque quando a gente pensa no processo de emagrecimento, eu preciso aumentar a demanda do meu esforço, o meu gasto energético. Para eu aumentar o gasto energético andando, eu tenho que andar mais tempo. Não tem outra forma. Se eu caminho na subida, por exemplo, eu já aumento o meu esforço e eu não preciso aumentar o tempo. Então, caminhar em uma subida é uma estratégia interessante para você aumentar o seu esforço pensando numa caminhada. Mas aí você precisa analisar. Eu fiz a caminhada na subida, fiquei com dor na... Volta ali. Eu fiquei com dor aqui, ó, nessa região bem aqui embaixo, ó. Eu acho que é o tendão do calcâneo. Será que eu não preciso alongar mais? Será que não é interessante eu fazer um alongamento ali para a parte da minha panturrilha? Ah, não. Eu fiquei com dor a hora que eu estava andando aqui, ó, na perna, aqui, ó, começou a queimar. O pessoal fala que é canelite, não sei o quê. Será que o músculo tibial anterior, ele não está fraco? Então a gente precisa analisar o que aconteceu, e aí, como a gente não tem um laboratório de biomecânica aqui para a gente poder fazer isso, dá para fazer por tentativa e erro. Ah, estou sentindo a parte de trás, eu vou alongar para ver. Na maioria das vezes o alongamento sempre vai te ajudar. Mal ele não vai fazer. Então pode fazer um alongamento, mas faz um alongamento bonitinho, caprichadinho, uma sessão mais longa, faz várias vezes, procura fazer todos os dias, que aí ele vai trazer resultados mais duradouros e mais rápido, certo? Mas é interessante isso. É sempre interessante você analisar a resposta que o seu corpo dá após exercício. Ah, eu senti uma dor. Exatamente, às vezes você pode estar, às vezes você está caminhando na ponta do pé e você está fazendo mais esforço na panturrilha, no músculo ali, naquele tríceps sural que a gente mostrou no vídeo. Então, precisa analisar vários fatores, certo? O que eu estava falando? Ih, perdi a linha de raciocínio. A minha pergunta era assim, Você ia fazer uma pergunta. Assim, na internet, normalmente existe uma realidade, né? Porque as pessoas são todas bonitinhas e vão fazer o agachamento Também. tudo correto, aí existe um certo e errado, mas às vezes influencia muito é o indivíduo, né? Exatamente. Eu consigo ter uma amplitude maior porque a estrutura do meu corpo tem um fêmur menor. Quem tem uma estrutura de uma fêmur maior vai totalmente diferente. Existem inúmeros fatores que vão influenciar isso. Se a gente fosse pensar, igual a Tayana falou ali, de um agachamento, né? Você pega e assiste o vídeo lá de algum influenciador, alguma pessoa na internet, e aí fala, não, você tem que posicionar assim, assado e dessa forma. Só que aquela pessoa tem uma estrutura corporal X, aquela pessoa tem um nível de flexibilidade X, ela faz alongamentos, ela já treina há muito tempo, e aí vai você lá, encurtado, e aí aquela pessoa é pequena, por exemplo, é uma pessoa baixinha, uma influenciadora de 1,60 m e você tem 1,80 m. E aí ela fala para você fazer agachamento assim, você nunca vai conseguir, porque os seus segmentos corporais, a sua perna é maior que a perna dela, o seu quadril é maior que o quadril dela, a distância entre o seu joelho e o quadril é diferente. Então dificilmente você vai conseguir posicionar o seu corpo igual o corpo daquela pessoa. Aí aquela pessoa tem mais flexibilidade que você. Aí que você não vai conseguir posicionar igual aquela pessoa. Então nunca se posicione, nunca se paute em outra pessoa. Converse com o professor que atende vocês, converse com o professor da academia, que ele tem que orientar vocês. Não fique buscando orientação em vídeo de internet de pessoas que você não conhecem, procurem informações de pessoas que vocês conhecem, que aí eles vão tirar as dúvidas de vocês de maneira correta. Ou se é uma pessoa bem instruída, que tira as dúvidas legais, bacana, show de bola. Mas não fiquem se posicionando muito por essas pessoas que são influenciadoras, porque geralmente elas não estão ali para
para ensinar. Elas têm outro plano de fundo da carreira delas que eles querem mostrar outras coisas. Se você acompanha mais de um influenciador, eles se contradizem. É pior ainda. Você não sabe mais o que é certo. É pior ainda. E aí, uma fala que no agachamento tem que fazer a amplitude o máximo que conseguir. Mas aí, conforme ele vai, eu não pode fazer a curvinha do quadril, vai para baixo. Ela está mais para cima. Exatamente. Aí cada um fala uma coisa. Ei, eu faço curvinha, não faço curvinha, estou agachando, o que seria o correto? Então, precisa, hoje em dia, a internet é uma coisa linda, maravilhosa, ela trouxe muito conhecimento, ela facilitou muito conhecimento, só que ela também facilitou para muitas pessoas que não deveriam estar disseminando conhecimento. Às vezes a pessoa não é formada, ela não tem conhecimento nenhum de educação física, de movimento humano. Vocês viram que o movimento humano é extremamente complexo, analisar movimento humano é extremamente complexo, e a pessoa simplesmente analisa porque ela viu e falou assim, ah não, eu agacho e eu fico com a minha coxa paralela, tinha um desenho do rapaz ali, né? Cadê ele? Eu desço e fico com a coxa... Olha lá, aqui tem dois movimentos diferentes, ó. Ele desceu aqui, a gente chama isso aqui mais ou menos de meio agachamento, a articulação do joelho dele está dobradinha, fazendo um ângulo reto de 90 graus, e essa daqui está mais aberto o ângulo. Qual dos dois que é o certo? Ah não, o certo é descer até 90 graus. Ah não pode descer 90 graus porque 90 graus se aumenta o pico de compressão aqui na patela e aí você vai estragar a sua patela, você vai morrer. Não pode. Aí vem um outro lá e fala, não, os dois estão errados, eles estão trabalhando um pouco a coxa aqui, eu quero trabalhar o bumbum. Para eu trabalhar o bumbum, eu preciso aumentar a angulação aqui da coxa, eu preciso fazer aquele agachamento bem profundo, que daí eu aumento a atividade do glúteo. Esse que é o certo. Aí chega o outro demônio ainda. Aí ele fala, não, você tem que descer até embaixo e tem que fazer aquela voltinha aqui no quadril, porque sem a voltinha não dá certo. Não faça a voltinha. Se você tem uma boa amplitude de joelho, de quadril, pode descer. Mas evita fazer a voltinha que a gente chama de retroversão pélvica. Não faça esse movimento, principalmente se você tiver com sobrecarga. Principalmente se você estiver agachando com uma barra nas costas, igual o nosso amigo aqui carregando peso, você vai... Geralmente a gente orienta a fazer o exercício de maneira que você preserve as curvaturas naturais da sua coluna. A nossa coluna ela não é retinha, ela tem curvaturas. Ela tem uma curvatura aqui na região torácica, né? Eu tenho um pouquinho para cá. Depois eu tenho uma curvaturazinha na lombar. Então, sempre preserve a sua curvatura. Então, eu estou na posição em pé. Agachei e estou preservando a curvatura natural. Se a minha curvatura do ombro mudar, se eu ficar com o ombro assim, opa, eu parei, eu preciso voltar, alguma coisa eu errei. Ah, desci demais. Aí eu desci, eu não tenho flexibilidade suficiente aqui na minha lombar e no meu quadril, e aí eu faço essa retroversão. Eu queria descer mais. O meu joelho consegue descer, mas o meu quadril não consegue, daí eu quero descer. Aí eu faço o quê? Eu faço a retroversão, coloco o quadril para frente. Mais difícil ainda. Sim. Não, preserve as curvaturas naturais. A hora que você vê que você está começando a perder ou curvatura de ombros ou curvatura de lombar, esse é seu limite. Mas às vezes você tem amplitude suficiente na coluna, mas você não tem amplitude suficiente no seu joelho ou no seu tornozelo, que é quando você está agachando e aí você levanta o seu calcanhar. Isso quer dizer que o seu tornozelo não tem amplitude suficiente, que você pode andar numa subida e aí você vai ficar com dor no seu tendão do calcâneo, ou você vai agachar e você vai levantar a ponta do seu calcanhar, porque você quer agachar muito, mas a sua panturrilha é encurtada. E aí você faz o quê? Você está abaixando o quadril, a sua perna está levantando. É todo mundo interligado. Todos os músculos, eles são todos interligados. A sua panturrilha é presa no calcanhar, que é presa no seu joelho. Os músculos da coxa também são presos no joelho e são presos no quadril. E o glúteo também emenda no quadril. Então, se você quer ter uma boa saúde articular, faça alongamento de glúteos,
Faça alongamento da cadeia posterior de coxa, faça alongamento da região posterior das pernas, que aí você vai conseguir ter um bom agachamento. E também vai ter uma boa saúde articular para quando você envelhecer. Na semana passada a gente começou com agachamento e eu mandei 3 vídeos e um deles o João explica sobre como melhorar a amplitude de movimento no agachamento. Então, se vocês conseguirem sentar e assistir esse vídeo de como melhorar, vocês vão fazer exercícios de alongamento específicos para um agachamento. Então, ajuda bastante. Eu faço lá no João, eu faço longe no rápido. Eu não consigo ver. Eu fico deduzindo como está minha amplitude. Sim, sim. Eu não vejo se está certinho, se não está, se não está. Resumindo, eu acho que a gente não pode ter vergonha de chamar o professor ali da academia e falar assim, ó, agora eu vou fazer o agachamento do rack, você pode olhar um minutinho para mim e me corrige? Né? Tem que chamar. No outro dia, fala de novo, olha de novo para ver se eu aprendi. No terceiro dia, olha de novo para ver se eu aprendi. Porque cada indivíduo é de uma forma diferente. A gente tem uma estrutura corporal totalmente diferente um do outro. Então, às vezes eu agacho de uma forma, você não vai conseguir agachar igual eu faço, né? Você é mais alta, você tem hiperlordose, então tudo isso influencia. Então, resumindo, né, João? Acho que olhar um monte de vídeo na internet só deixa a gente muito mais confuso. Porque assim, eu já recebi muito vídeo, ai, nossa, olha que legal, por que você não põe esse abdominal da minha série? Falei, porque isso não é abdominal, esse exercício de glúteo. Então, para quem é leigo, não sabe nem às vezes avaliar qual tipo de exercício que tá ali na internet. Acha que tá escrito lá, é abdominal, não sei o que, é exercício pro glúteo. Então, confiar mais no professor da academia e não ter vergonha de perguntar. Fala para ele, ó, você pode vir me olhar? E aí, acho que vai auxiliar bastante, sim, né? O professor tá lá para isso. Vocês pagaram a mensalidade da academia. Cobra ele, não tenha vergonha, não. Ah, mas ele tá conversando com fulano de tal. Vai lá e atrapalha. O professor tá lá para isso. Vai lá e atrapalha ele, professor. Não, de conversar não, tô precisando de ajuda aqui, me ajuda. É para isso que serve, não tenha vergonha não, entendeu? Porque às vezes vocês ficam com vergonha e aí você fica fazendo errado e você vai se machucar futuramente. Você tá esforçando, lesionando uma estrutura que dificilmente você vai conseguir reparar depois. E é por uma vergonha desnecessária. Eu tava com a coluna travada, aí a Kiro, eu fui lá, aí por causa da hiperlordose, ela falou que eu não posso fazer pilates, devido aos movimentos de curvatura que a pilates, né faz. Eu queria fazer pilates. Eu tava até em dúvida antes de eu entrar na academia, se eu ia fazer musculação, pilates, até perguntei para ela, ó, eu indico para você a musculação para o fortalecimento do que o pilates, porque o pilates vai obrigar você a fazer essa curvatura ao contrário do que você tem, porque a minha é para dentro. Sim. Mas eu vou querer colocar isso para fora, então vai prejudicar mais do que atrapalhar. Aí eu acabei indo para a musculação. Na maioria das vezes, eu sou suspeito para falar, mas na maioria das vezes a musculação ela vai resolver 99% dos problemas que vocês têm. A musculação ela é fechada, ela é controlada, você controla tempo, você controla esforço, você controla a magnitude do esforço, você controla a frequência de esforço. Para resolver a maioria dos problemas do aparelho locomotor humano, a musculação é ideal. Vai numa academia legal, que tem um professor legal, que vai te atender, que vai te dar atenção. A musculação é perfeita, ela é perfeita para tudo. Hoje em dia a gente usa o exercício físico para tratar inúmeras patologias e a musculação também. Já tem, igual aquele estudo que eu mostrei, tem estudo de estudos usando musculação para tudo que vocês imaginam. Para cardiopatologia, não só para aparelho locomotor, ligamento, tendão, músculos, usa-se para tudo. Tudo. É fantástico. Mas procurem, tenham um pezinho lá, professor, por favor. Professor, de novo, professor, não tenha vergonha, não tenha vergonha. Quando eu comecei a querer fazer natação, eu fui procurar orientação de um profissional.
Mas acima do onde eu patamar é corrigir o movimento, porque ele deveria orar. Não sabe tudo. Desafios? Os desafios. Eu mandei, acho que a Paloma para quem já viu. Deixa eu ligar. Vocês escutaram o áudio da Paloma? Sim. Todo mundo escutou? Então, acho que ficou bem claro, né, para aumentar o consumo de fibras. Então, tudo que ela falou lá. O que é fibras? Comer fruta com casca, as sementes, a linhaça, a aveia, os alimentos integrais, como arroz integral, pão integral, todos esses alimentos têm mais fibras. Então, para vocês aumentarem a quantidade de fibra na alimentação, né? E aí isso pode ser dividido em todas as refeições, igual ela pediu. No café da manhã, pôr uma aveia, no almoço, comer mais legumes, mais verduras, que vão ter mais fibras, café da tarde, janta, então é para o dia todo, tá? Isso. O meu desafio é o relaxamento, então serão 10 minutos de relaxamento por dia. Pode ser dividido em 2 vezes 5 minutos, pode ser dividido em 3 vezes. Aí eu mandei um vídeo já lá para vocês. Se vocês quiserem assistir aquele lá ou acompanhar algum outro vídeo no YouTube, é bacana, porque é um relaxamento, às vezes, que você vai escutar alguém te instruindo para você ir se relaxando, trabalhar a respiração e para igual a Alessandra orientou vocês, né? Para vocês irem fazendo. E o Tadashi que eu mandei, ele faz sempre 6 horas da manhã um ao vivo. Então, para quem tem disponibilidade, e às 9h30 da noite também faz um ao vivo. Então, fica legal que cada dia você escuta uma mensagem diferente, uma forma diferente. Ou talvez instalar o aplicativo que eu coloquei lá para vocês. É um aplicativo gratuito, ele tem lá todos, hoje em dia vai te jogar uma mensaginha de pago lá, mas é só excluir. E aí também tem lá, se vocês quiserem mexer, tem só música, tem a orientação da meditação, tá? Então tenta fazer esse relaxamento para vocês começarem a melhorar a ansiedade, né? Começar a perceber mais vocês, o eu, o agora, para começar a acalmar. E aí eu queria fazer só uma dinâmica com vocês para... Perguntas? Perguntas para o João? Não, mas a gente já conversou, acho que ninguém tem mais, né? Mais alguém tem perguntas para o João? E aí o Finance? Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Dinâmica? Dinâmica? Então vai. Oh, thanks. Parabéns, João. Então, a dinâmica, como a gente falou de caminhada, de marcha, né? A dinâmica é todo mundo correr ali É da esquina? É da esquina aqui até até a rodoviária? É. Quem correr... não, até o final, dá 1 quilômetro, né? Já pago do dia, já. É daquele poste ali até o final. Quem chegar primeiro vai ganhar o quê? Brincadeira. Você explica? Você quer que eu explique? Não, pode explicar. Você tá mais... Alguém quer se voluntariar para vir aqui? Preciso de 2 voluntários? 2 voluntários? 2 voluntários. Voluntários ou vão ser voluntários na marra? Obrigado. Aê! Mais um? Deixa o pessoal pegar mais algumas folhas. Claro. Isso! Não, pode ser mais, não tem problema. Pode ser mais. Pode ser mais. Vocês vêm toda segunda-feira? Legal. As 2? Não, tem 3. 3. Tá. Pode vir, Ricardo. Pode vir mais. Não é dinâmica única, não. Dá pra fazer com várias pessoas. O que eu vou querer que eles façam? Pode fazer juntos, tá? Primeiro, eu tenho falado muito sobre sonhos, objetivos. Não pode deixar eles aqui então na frente. Filmar eles. Vão lá na frente lá. Eu tenho falado muito sonhos, objetivos, quais são as metas de vocês. Então, coloca aqui para mim, Ricardo, escreve grandão, tá? Qual que é o seu objetivo a longo prazo?
Qual o seu sonho? Escreve aqui. Pode ser no geral o que você quiser. Ou daqui a alguns anos, 2, 3, 4, 5 anos, quais são os seus objetivos, seu sonho? Pode escrever grandão, pode escrever alguma coisa simples. Deixa eu pegar aqui, que eu já vou falando para as meninas também, escrever. Elas estão medindo lá ainda? Eu acho que sim. Tem mais gente para pesar, não, para tirar medida? Tem ainda. Ah, tem bastante gente ainda. Quantas horas aí? Quanto tempo de apresentação foi? 1 hora, eu acho. 1 hora. Pega a caneta com elas para mim. Escreve grande aí. Uma coisa que... Ou vocês quiserem fazer em comum. Uma caneta, por favor. Tá, pode ser algo mais... Você pode levar. Tá. Você tem aí? A longo prazo? Pode ser a longo prazo. Aí. Pode escrever, peraí. Segura aqui. Passa uma folha para cada uma. Pode escrever também. Agora, Ricardo, ó, o Ricardo colocou uma vida mais saudável, tá? Agora você vai colocar algo para mim que seja uma meta mais de curto prazo. 1 ano, mais ou menos. Qual que é uma meta que você tem a curto prazo para chegar até aqui? Para ter uma vida mais saudável. Aí vocês podem me dar o primeiro, passa a folha para elas também. Escreve grandão. Uma velhice funcional. E aí eu vou por aqui. Passa mais uma folha para ela. Isso. A longo prazo. Passa mais uma para ela. Agora de 1 ano, mais ou menos, para você chegar lá, ó, na velhice funcional. O da Poliana, reduzir gordura corporal. E agora uma meta de emagrecer. Autocontrole e compulsão, para ela chegar, para reduzir a gordura corporal dela. Eu fujo de academia. Para ela ter uma velhice mais funcional, ela precisa se exercitar mais, fazer musculação. E agora vocês vão colocar uma meta de curto prazo. O que vocês têm que fazer para agora? Para essa semana, para esse mês, para chegar lá no seu sonho, no principal. Acho que está muito longe. Não, tá bom, tá bom. Você não falou que é 1 ano? Pode, vai lá. A meta de longo prazo é quanto tempo? O tempo? A longo prazo, Tá. sei lá, 5 Pode ser anos, mais. 10 anos. Nossa, não, tem que ser mais próximo que isso. O seu é? Doce. É esse aqui, né? Reduzir o doce da Poliana e acordar e ir sem pensar. Fazer o exercício e fazer a musculação. Pensar menos e agir mais, né? O Ricardo, o sonho dele é ter uma vida mais saudável, trabalhar ansiedade, intensidade e foco. Oi? Do Ricardo? Isso aqui é a meta de curto prazo dele. Melhorar a ansiedade, intensidade e foco. Só que eu acho que ainda ficou bem amplo. O que vocês podem fazer agora? Tem mais folha para todo mundo aí? Vocês vão fazer agora. Pode ser algo mais específico. Mais específico? Algo mais específico. Vocês foram muito abertos.
O dela é reduzir composição corporal. Põe em quantidade, tempo. Põe tempo, Põe quilo, tempo, quantidade. peso. O Ricardo pode ser relaxamento de 10 minutos todos os dias. Ou algum controle mais, Põe algo alguma coisa mais quantitativo. específica, com número. Põe algo que você consegue contar, aferir. Fazer exercício 4, 5 vezes na semana, entendeu? Algo que você consiga mensurar, algo mais mensurável. Quando a gente coloca número para as coisas, a gente consegue alcançar melhor os nossos objetivos, os nossos sonhos. Então, a gente colocar prazo é importante. Aí, a gente posso até colocar aqui, Poliana, quanto tempo você quer reduzir essa composição corporal sua? Quantos anos? Um ano, meses? A longo prazo? 2 anos. E o seu, Luciene? Você não tá velha ainda, né? 20 anos. E a sua vida saudável, Ricardo, em quanto tempo? Daqui quantos anos? Daqui quantos meses? Você quer alcançar isso aqui? 2 anos. 2 anos. Nossa, tudo isso? 2 anos pra ficar saudável? Ele tá querendo beber e comer muita coxinha até lá. Emagrecer em quanto tempo? Tem que fazer pelo menos 2 vezes, né? Aí. 2 vezes, é 500 mil, é que eu ia pôr Ó, ela colocou o que ela tem para fazer agora, hoje, amanhã ela vai começar. Perder 500 gramas por semana, no mínimo, e fazer exercício físico 6 vezes por semana. Muito bom. Tá? Esse aqui é a meta dela. Ops, errei. Tem que levar mais pra lá, ó. Tá perto da parede aqui. Aí, agora sim tá parecendo 2 anos. O João agora vai testar, tá? A biomecânica de vocês. Agora tá parecendo 2 anos. Pera aí, vou pôr o Ricardo pra cá. Aí vai derrubar um computador tudo ali, ó. Aí vai jogar aqui no meio, né? Tá. Para amanhã. A Poliana colocou não comer doce por 1 semana e reduzir o pão por dia. Comer 1 pão por dia. Isso. Ixi. Quantos você Ó, come o por dia? Ricardo colocou quantos pães ela come por dia? Ela falou 1 por dia? Ela come quantos? 5? É, bem isso. O Ricardo colocou caminhar regularmente, 40 minutos. Pode colocar também assim, quantas vezes na semana? Para ser mais específico. Quanto mais específico a gente for, mais a gente consegue alcançar os nossos objetivos, tá? Aumentar o funcional da semana, que ele já faz 2 vezes. Retornar à academia ao ar livre. Então, fazer os exercícios de fortalecimento. Eliminar e reduzir carboidratos. E aí, tudo isso aqui você pode colocar numeração também, tá? Quantas vezes por semana a mais você vai fazer? Retornar na academia ao ar livre. Quantos dias da semana você vai fazer? E reduzir o carboidrato. Você vai comer carboidrato quantas vezes no dia? Ou você vai tirar? Tá? A ideia é reduzir ao máximo a margem de erro. Aí você fala Porque assim, quanto eu mais... vou fazer 3 vezes na semana. Mas quanto tempo? Pode Vou lá e entregar faço para o assim, João as pastinhas e ficar aqui na frente. Fica na frente de cada um na frente do seu. Eu quero que vocês pensem bem no objetivo que vocês colocaram e as metas que vocês colocaram aqui
E depois a gente pode ser mais específico. Vocês podem fazer isso em casa e colocar, ó, eu vou ter o meu autocontrole daqui 1 ano, eu quero começar a ter. Então começa a colocar a numeração. Deu O certo? que eles vão fazer agora? Ah, esse. Eles vão caminhar e atravessar para mim até aqui, só pisando na folha que vocês colocaram, no chão. Tá. Era 87, 88? Só na folha. Só na folha. De 20. Ah, conseguiram concluir a meta principal. Agora volta lá no início para mim. isso. Terceira vez a gente tem que criar vergonha Tem, na cara. que Pode tomar, voltar normal. Só tem que tomar uns tapas na cara. Pode voltar normal. Opa! Já destruiu o seu sonho, já. Aí eles colocaram uma meta principal e o sonho deles lá. Só que eles estão pensando muito a longo prazo, pensando no objetivo principal, que é ter uma velhice. E fica lá pensando só no principal e no seu sonho. E aí eu esqueço disso aqui, ó. Eu esqueço disso aqui, porque eu fico pensando só no resultado. Eu quero só o resultado, eu quero só chegar lá. Eu quero só chegar lá e eu esqueço do quê? Do processo. Porque vocês ficam pensando só no sonho e fica pensando só lá na frente. E o que vocês estão fazendo para chegar lá? Agora eu quero que vocês pulem lá sem pisar aqui no meio, ó. Consegue pular sem pôr o pé no chão, sem pôr a mão no chão, sem nada? Então, qual que é a conclusão? O que adianta a gente ter um sonho, a gente ter uma meta, se a gente não ficar feliz por cada processo que a gente teve? Por cada dia de reunião que vocês vieram? Por cada 1 centímetro de circunferência de abdômen que vocês perderam? Por um dia a mais na semana que vocês estão caminhando? Tá? Por ter se inscrevido na academia? Por estar fazendo mais atividade física ou por estar perdendo peso. Então, a felicidade nossa não está lá. Porque na hora que você chegar lá, você vai buscar outra coisa para você fazer. A felicidade está no processo, na evolução de vocês. E se vocês não deixarem muito bem estabelecidos isso aqui, ó, com números, o que eu vou fazer amanhã, o que eu quero daqui a 1 mês, o que eu quero na hora que acabar a medida certa, o que eu quero daqui a 1 ano, com números. Emagrecer tantos quilos, começar a fazer academia tantas vezes na semana. Vocês vão se perder no meio do caminho, vocês vão esquecer. E aí vocês nunca vão conseguir pular lá. Nunca vai chegar lá. Porque às vezes, quantas vezes alguém aqui já começou a emagrecer e parou? Engordou de novo. Porque vocês estão esquecendo do processo. Isso é longo e isso tem que ser comemorado. Cada passinho que vocês derem, já me perdi aqui, tá? Mas vou colocar aqui, ó. Cada passinho que ela deu para chegar lá e para pular, esse aqui é do Ricardo, né? Cada passinho que elas deram aqui tem que ser comemorado. É importante. E aí? E aí vocês não podem esquecer disso. Já. Tá? Coloca E aí, como é num que tá indo diário, coloca num papel, Bem? coloca alguma A coisa que menina vocês se falou pra mim lembrem, esse para vocês monte se agora, sentirem tá vendo? felizes. Por cada coisinha que vocês estão fazendo e melhorando a saúde de vocês. Para lá no final vocês conseguirem realmente Muito, né? Identificar, alcançar né? o objetivo principal. Tá bom? Prontinho. A gente avisa, provavelmente na quarta-feira vai ter funcional depois do carnaval. E alongamento. Estão liberados, João? Acredito que sim, as meninas ali. Estão liberados? Pode vir aqui. Nós temos mais uma nutricionista. Se vocês Chama ela tiverem algum educador físico querendo fazer estágio, traga, porque só tem nutricionista aqui. Essa é a Amanda. Vocês Amanda. conheceram ela hoje. Pode desencostar, não vai cair a coluna, a não. Jaque. Pode ver. Elas vir estão aqui. convocadas a fazer uma palestra, porque a Paloma está de licença, então elas vão ter que palestrar no lugar da Paloma. Trabalho em grupo. Trabalho em Elas grupo. já faculdade. começam a tremer, já, né?
Eu gostaria de agradecer muito elas, porque fez muita diferença. Quem participou o ano passado e quem está participando esse ano, essas meninas aqui, o tanto que está me ajudando, eu consigo fluir melhor aqui, faz muita diferença. Obrigado. Obrigado para vocês. E pode pedir orientação para elas, tá? A taxa metabólica, o IMC, eu tô com dúvida, o que é, como calcula, qual que é aquele valor que a Paloma falou que eu tenho que tomar de água, que é o peso vezes 35. Elas estão tudo por dentro. Depois que elas se formarem, vocês podem consultar com elas. Muito obrigada pela presença de todos. Bom carnaval e maneiração na bebida alcoólica que engorda. Já? Liberados. Que nunca fala em álcool. Ah. Primeiro aconselhar, às vezes, Não, bebe negócio menos. Carnaval. bebe menos, bebe, mas bebe menos. Para vocês não, que vocês têm a semana inteira. Por nada, de boa noite. Os verecos ainda, judiou. Judiei? Quinta-feira tem mais.